e fala quem está renovando. Deus está acrescentando fé aqui nesta noite. Recebe da parte de Deus. Eu sinto Deus renovando força aqui. Ei, manda calabacê. Ei, maquina basura da calabacê. Ei, calabacê. Ei, paquenabacê. Ei, mandarabacê. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno amado Pai, eis aqui a tua mensagem, Pai, que foi lida, Senhor, 2 versículos, e eu peço a Ti, meu Deus, fala aos nossos corações, me usa pela Tua infinita misericórdia, Pai. Ó Senhor amado, porque eu sei que Tu tens uma palavra para a Tua igreja, Senhor. Tu és tudo, Senhor, Tua palavra é poderosa, é tremenda, é digna de toda aceitação, ó Senhor Jesus. Por isso fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Isso, pode exaltar o Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, lemos aqui alguns versículos de uma passagem bíblica que está registrada em 3 evangelhos. Evangelho de Marcos, que lemos antes, que é o tema dessa campanha, que Marcos registra conforme a sua visão ali, dos relatos. Vemos aqui também Mateus, a qual lemos, que também registra conforme a sua visão, e temos João, que também registra, lá em João capítulo 6, versículo 16 ao 24, o mesmo registro sobre Jesus caminhando pelas águas. E nós vemos, meus queridos irmãos, que sobre tempestade, os discípulos não passaram apenas um momento de tempestade, de adversidade. Neste episódio, nós vemos que Jesus, ele não estava no barco. Jesus, ele fala para os seus discípulos entrar no barco, que Jesus ia para o monte orar. Enquanto Jesus está no monte orando, os discípulos estão no barco. Mas tem outro episódio que Jesus, ele estava no barco. No outro episódio que nós vemos que vem uma tempestade, pelo menos 2 episódios, em um dos episódios que vem uma grande tempestade, Jesus, ele estava no barco. Aí você pode dizer, Jesus está no barco. Se vier uma onda forte, uma tempestade, ele está no barco, é só clamar por ele. E foi o que os discípulos fizeram. Veio uma grande tempestade, o primeiro recurso deles talvez foi pensar no seu intelecto, foi pensar na sua profissão, na sua agilidade, eram pescadores, mas quando não conseguiram resolver a situação, mesmo sendo pescadores, experts, mesmo sendo pescadores, que já tinham enfrentado diversas tempestades, mas quando eles veem que a morte estava próximo deles, o que eles fazem é clamar para Jesus. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava naquele barco. Então eles clamam para Jesus, e Jesus logo acalma a tempestade, manda o mar se aquietar, o vento ir embora, e se faz bonança. E os discípulos ficam assustados, os discípulos ficam, meus irmãos, ali perplexos, ficam surpresos e dizem: quem é esse que até o mar, o vento lhe obedecem? Quem é esse homem? Nós estávamos andando com ele, vimos ele operando milagres, curando pessoas, mas eu não sabia do poder que ele tinha, eu não sabia que ele tinha poder sobre a natureza. Ei, às vezes, meus irmãos, achamos que conhecemos Deus, mas desconhecemos o tamanho
acalma a tempestade. Jesus estava ali no barquinho. Foi os discípulos clamarem que eles estavam ali. Jesus estava ali pronto para socorrer eles. Só que agora o episódio era diferente. Agora a situação era diferente. Jesus não estava no barco. Jesus ele estava no monte orando. Os discípulos entram no barquinho e eu fico imaginando, meus irmãos, um pensando com o outro. Mas como Jesus vai nos acompanhar? Ele não tem barco? Como Jesus vai nos acompanhar? O nosso barquinho já está aqui no meio do mar. Talvez eles ficaram pensando nisso. E às vezes nós pensamos: como a minha bênção vai chegar? Como Jesus vai resolver a minha situação? Ele disse algo para mim, mas na minha mente, no meu raciocínio, no meu intelecto, eu não consigo compreender. Eu fico imaginando, meus irmãos, Jesus disse: olha, vão indo que daqui a pouco eu vou. E talvez os discípulos começaram a pensar: mas como vai acontecer? Ele não tem barquinho, como ele vai alcançar a gente? Já faz uma hora que a gente está navegando e nada de Jesus aparecer. Será que ele pegou carona com alguém? E agora? A gente fica pensando como que vai acontecer. Você fica pensando: como que Deus vai resolver meu problema? Como que Deus vai me abençoar? Como que ele vai fazer esse negócio que ele prometeu para mim? Ele fez promessas para mim, mas eu não consigo enxergar a luz do fim. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver na ótica humana, no intelecto humano, hein? Mas a palavra nos diz que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Os planos de Deus, os caminhos do Senhor são outros caminhos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E a mente de Deus é muito maior que a nossa, o entendimento de Deus. A sabedoria, meus irmãos, aprendeu com Deus. Você imagina a sabedoria aprendendo com Deus? É o que a palavra nos diz. Com profundidade, meus irmãos, o conhecimento esse Deus tem. Como esse Deus é tão inteligente. Quando Deus foi indagar Jó, foi fazer perguntas para Jó, Jó não conseguia responder nenhuma pergunta de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que confunde os sábios, um Deus que muda estações, um Deus que faz o que quer e não precisa fazer reunião. Não, porque Ele é soberano. O que Ele quer Ele faz e ninguém pode ordenar ou desordenar o que Ele estabeleceu. Esse é o Deus que eu e você serve. E muitas das vezes nós não entendemos o que estamos passando, não entendemos porque o que Deus falou conosco, parece que a conta não está fechando. Certa vez, voltando no outro episódio que Jesus acalmou a tempestade, Jesus falou: olha, importa que a gente chegue do outro lado do mar. Só que daqui a pouco eles estavam ali no meio da tempestade, quase perecendo, quase morrendo. E a promessa de chegar do outro lado? A promessa estava de pé. Ei, calamaia. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, a promessa continua de pé. Irmão alto, mas a tempestade está forte, mas a promessa continua de pé. Mas eu não estou vendo a luz no fim do túnel, mas a promessa continua de pé. O Senhor prometeu, mas ainda não aconteceu. Mas a promessa, ela continua de pé. Aleluia. Oh, aleluia. E estava Jesus orando, porque se teve uma pessoa que orava era Jesus. É tão lindo a gente ver, né, meus irmãos? E tem tanto a aprender com Jesus. Jesus às vezes a gente fala, às vezes eu mesmo, a gente fala: nossa, é tanto atarefado, é tanto serviço daqui, é tanto serviço dali. A gente fala, a gente fala. Agora é Jesus, meus irmãos, que era requisitado 24 horas por dia. Jesus, ele saía da sua casa ali, já tinha gente procurando ele. E se ele queria talvez descansar mais um pouquinho, o pessoal ia lá na casa dele. Jesus ia com os discípulos para o deserto para descansar um pouquinho.
Vamos lá, meus discípulos, vocês trabalharam muito, vamos para o deserto para descansar um pouco. Está a multidão lá no deserto. Jesus não tinha descanso, e mesmo assim ele arrumava tempo para orar. A palavra nos diz que de manhãzinha Jesus ele já ia falar com o Pai. É o maior exemplo para nós. E nós vemos que então nesta madrugada Jesus estava ali no monte orando, os discípulos ali no barquinho, talvez pensando, falando com o outro: nossa, Jesus não está no barco, né? Dessa vez ele não está no barquinho. Daqui a pouco, meus irmãos, começa a soprar o vento, a água começa ali a balançar o barco. No que eles vão ver, já era uma grande tempestade. No que eles vão ver, meus irmãos, eles estão em meio a uma situação que pegou eles de surpresa. Em meio a uma situação, meus irmãos, que o vento era contrário. Às vezes tem situações que vêm contrário a ti. Às vezes tem situações, você planeja: olha, eu tenho que fazer isso, aquilo, tenho planejado para esse ano, isso. Só que o vento contrário vem. O vento contrário vem para tentar te derrubar, para tentar te parar. Só que nós vemos que no meio daquela tempestade, na quarta vigília da noite, que no calendário romano era 3 da manhã, na quarta vigília da noite, às 3 da manhã, vem ele aí. Ei, calma. Ei, candarabacé. Às 3 da manhã, meus irmãos, ele vem. Ele não vem no barquinho, ele não vem no navio, não. Ele não vem no cruzeiro transcontinental, não. Ele veio caminhando. Ai, calabacê. Ele vem andando por cima das águas. É ele. Jesus vem andando por cima das águas em meio àquela tempestade. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. A tempestade chegou, mas o dono da bênção, Jesus de Nazaré, ele vem caminhando ao teu encontro. Ele vem com aquele caminhar que é irreconhecível, aquele caminhar que se distingue de todos os caminhares. Ele vem, só que os discípulos, por conta do medo, não conseguem ver que era Jesus. E os discípulos começam a gritar, começam a se desesperar: é um fantasma, é um fantasma. Porque os judeus tinham essa questão de lenda, meus irmãos, de acreditar em fantasma. E diante daquela tempestade, talvez eles pensaram consigo: agora ele vai morrer mesmo, o fantasma veio até nos buscar, está andando por cima das águas. Então eles se desesperaram. Sabe que quando a gente está desesperado, meus irmãos, às vezes a gente não consegue ver que o Senhor está perto de nós. Às vezes quando nós estamos tão desesperados, tão ali ansiosos, nós não conseguimos ouvir o Senhor falando conosco. Às vezes entramos num culto e o Senhor falando, mas a tua mente está longe. É por conta da preocupação, é os familiares, é o pai, a mãe, é a filha, é o esposo, é a esposa, é a preocupação, é problema no apartamento, na casa, é problema no trabalho. E você entra aqui encontrando tantos problemas na mente que você não consegue ver que Jesus ele está indo de encontro a ti, que você não consegue ver que Jesus ele está trabalhando ao teu favor, que ele está do teu lado. Você não consegue ver, mas Jesus está falando: ei, descansa, descansa, pois eu vou ao teu encontro nesta noite. Eles gritavam: é um fantasma, agora nós vamos morrer. Oh, meus irmãos, estava ali na ânsia da morte, eles estavam vendo a morte se aproximando, eles já estavam dizendo: é o nosso fim, acabou aqui, acabou meu ministério, acabou meu chamado, não vai dar nem para dar um tchau para minha esposa, para os meus filhos. Mas o Senhor estava ali dizendo: não tema, sou eu, não é a morte, não, quem está indo de encontro a ti é o dono da vida, quem está indo de encontro a ti é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que está dizendo: não tema, sou eu, não tema, sou eu, o leão da tribo
de Judá. Não temas, sou eu, aquele que fui morto, mas estou vivo. Não temas, sou eu. Aí, pacadarabastei, o Cordeiro Santo que morreu na cruz do Calvário. Não temas, sou eu. Não temas. Aí Marcos ele não testifica isso, mas Mateus ele testifica a ousadia de Pedro. Marcos não testificou isso, que Marcos ele escreve mais objetivo, né, meus irmãos? Mas aqui Mateus ele quis testificar. Pedro ele diz: Senhor, se tu és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Sou eu, Pedro. Pode vir? Pode vir, Pedro. E a palavra nos diz que Pedro, ele começa a sair do barco. A palavra não nos diz se o vento ainda estava forte, se as ondas ainda estavam altas, mas a palavra nos diz que Pedro, com ousadia, ele coloca os pés para fora do barco. Ele coloca um pé, ele vê que o pé estava bem firme, ele coloca o outro pé. Ele começa a dar um passo, começa a dar outro. É o passo da vitória, é o passo da bênção. Eu estou andando por cima das águas, é real. Eu estou vivendo um milagre, eu estou vivendo um milagre. E ele vai caminhando, meus irmãos, ele vai andando com ousadia, sem temer. Ele vai de encontro a Jesus, ele vai de encontro a bênção dele, mas espere. Ele sente o vento batendo no rosto dele, ele sente o vento batendo no rosto dele, e ele sente a realidade. Eu não sou peixe, não, muito menos um pato. Eu não nasci para nadar, para andar por cima das águas. Não. O que eu estou fazendo aqui em cima das águas? Nunca vi um ser humano fazer isso. Aí a palavra nos diz que ele, voltando para a realidade dele, na mente humana limitada que nós temos, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Tem momentos, meus irmãos, que nós estamos andando por cima das águas. Nós cremos que Deus pode curar um câncer. Nós cremos que Deus pode abrir porta de emprego. Nós cremos que Deus pode tudo, que Deus pode fazer um rebuliço no nosso trabalho e nos honrar, nos abençoar com aumento. Nós cremos que Deus pode tocar no familiar nosso para vir reconciliar conosco, para fazermos as pazes. Nós cremos que Deus ele pode restaurar o casamento que está prestes no divórcio. Nós cremos que nós estamos aí dobrando o joelho e orando, e Deus está trabalhando, Deus está agindo. Nós estamos andando por cima das águas. Só que aí de repente nós deixamos de viver o sobrenatural e lembramos: a minha bênção ainda não chegou. Mas no mundo normal, um câncer não pode subir milagrosamente. Tem que fazer quimioterapia, radioterapia. Não, um paralítico não pode levantar e andar assim. O mínimo ali, o máximo é ter que usar uma bengala, um andador. Aí a gente vai, meus irmãos, para a mente humana limitada. Não, mas não tem como o casamento ser restaurado, não. O divórcio já aconteceu, como vai ser restaurado? Aí a gente deixa de viver o sobrenatural. A gente trata Deus que é tão grande, como se fosse tão pequenininho. O poder dele que é infinito, como se fosse tão limitado, mas não é Deus que está com o poder tão pequeno, não é Deus que é limitado. Somos nós que limitamos Deus, somos nós que estamos naufragando, somos nós que estamos afundando. Mas eu tenho uma boa notícia para ti: Jesus ele está vindo, Jesus ele está pegando as suas mãos, Jesus ele está te levantando nesta noite.
volte a acreditar em milagre, volte a acreditar no Deus que cura, no Deus que ressuscita mortos, no Deus que restaura casamentos, no Deus que faz milagres. Pedro estava naufragando, Pedro estava afundando, mas Pedro, ele grita: socorro, Senhor, socorro, socorre-me, Senhor, pois eu estou afundando. Salva-me, salva-me, tenha misericórdia de mim. Salva-me, Senhor, ajuda a minha pouca fé, ajuda a nossa pouca fé, Senhor. Essas eram as palavras de Pedro, meus irmãos. Tem crente que bate no peito: eu tenho muita fé, mas lindo é quando nós falamos: Senhor, eu tenho pouca fé, mas ajuda a minha pouca fé, porque eu creio no teu poder. Foi como aquele homem que tinha um filho lunático. Aquele homem disse para Jesus: Jesus, se tu podes curar o meu filho. Aí Jesus disse: ei, calma aí, não é o meu poder que é limitado, é a tua fé que está limitada. Se tu pode crer, tu não é possível que crer. Mestre, mestre, eu creio, mestre, mas ajuda a minha pouca fé. Ajuda a minha pouca fé, mestre. Ei, nesta noite o Senhor vai te ajudar. Ei, nesta noite o Senhor vai te levantar. Calabalabas. Nesta noite o Senhor vai te levantar. Senhor, salva. Só que certamente Pedro não disse assim: Senhor, salva. Foi um grito de desespero, um grito de desespero. E Jesus segurou Pedro pelas mãos e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ei, por que duvidaste? Por que duvidaste? Não sou eu que tenho falado contigo, filha. Ai, narabacã, narabás. Não sou eu que tenho falado contigo, Enaicanarai. Por que duvida? Por que duvida? Porque teme os teus adversários. Eu sou maior do que os teus adversários. Eu sou maior do que os teus problemas. Por que duvidaste? Por que tendes pouca fé, Enaicanarai? Que criei os céus da terra, e eu tenho você na palma das minhas mãos. Eu tenho controle de tudo. Não duvide, mas tenha fé, recebe, recebe, recebe. Jesus,
levanta Pedro, leva Pedro para o barco. Mas agora os discípulos não estavam sozinhos. Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade tinha ido embora. Como é maravilhoso, né, meus irmãos? Depois de uma tempestade, né? Uma enchente, e é quebra de árvore, aí passa aquela tempestade, daqui a pouco você vê um tico-tico cantando, você vê um pardal ali louvando ao Senhor. Como é bom depois da tempestade, vem aquele dia ensolarado, os passarinhos cantando, o gatinho correndo pela rua, o cachorro latindo ali. Como é lindo! E como é maravilhoso depois da provação, do momento de enfermidade, da luta, é problema com o vizinho, é problema na família, no trabalho. Mas como é bom que depois que passa esse momento, você toma posse da vitória, é restauração na família, é a cura que chega, é a bênção recebida. Como é maravilhoso! Ei, Jesus, Ele tem bênção para nós. Jesus, Ele caminha sobre as águas e vai ao nosso encontro. Jesus, Ele anda por cima das águas. Ou seja, se tem um problema na tua frente, Jesus, Ele passa por cima do teu problema e vai te socorrer. O que Jesus tinha prometido aconteceu. Eles chegaram do outro lado vivos, sãos, e puderam ver que de fato não há ninguém como o nosso Deus. Será que você pode dizer: não há ninguém como o nosso Deus? Não há ninguém como o nosso Deus. Que o Espírito Santo fale mais em cada coração.